A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: quando que o meu sonho ele se torna um pesadelo? Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu quero pedir sua ajuda. Quero pedir que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva neste canal, que você ative o sininho das notificações que ficam aqui embaixo. Assim, você incentiva o YouTube a mandar essa mensagem para mais vidas. E todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu aplicativo. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler aqui com vocês uma mensagem que ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 16 em diante. E ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quando eu estava meditando aqui nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar na história de um homem chamado Abraão. E Deus ele me fazia o seguinte questionamento: como que o maior sonho de Abraão ele virou um pesadelo na vida daquele homem? Quando que tudo isso aconteceu? Como que uma família que recebeu uma promessa de Deus, essa mesma promessa virou um tormento no meio daquelas duas pessoas? Para que você tenha um pouco de contexto aqui, eu vou fazer uma análise aqui de tudo que estava acontecendo com aquelas duas pessoas, com aquela família. A Bíblia vai dizer pra gente que Abraão, ele era um homem muito bem sucedido. E Abraão, ele tinha muita riqueza, Abraão tinha uma boa casa, ele comia bem, ele tinha muitas posses. E Abraão, ele tinha um bom casamento. Abraão, ele já era um homem de idade e apesar da sua idade avançada, ele tinha um casamento de muitos anos. A gente pode analisar tudo aqui na vida de Abraão e constatar: Abraão, ele era um homem verdadeiramente realizado junto à sua família. Só que, no meio de tanta alegria, de tanta felicidade, por assim dizer, existia algo que Abraão ali ele não podia realizar. Existe uma barreira intransponível na sua vida, que era ter um filho. Isso por quê? Porque a Sara, a sua esposa, ela era estéril. Por mais que Abraão quisesse, ele não conseguia ter um filho. Aquela mulher não conseguia gerar. E Deus, quando ele viu tudo isso, ele se compadeceu daquela situação e ele olhou para Abraão e falou: Abraão, eu posso realizar esse sonho na sua vida. Eu posso dar o filho que você tanto quer. E eu vou pedir coisas simples para você, Abraão. Eu quero que você seja fiel, eu quero que você seja obediente, eu quero que você siga os princípios que eu colocar sobre a sua vida. E Abraão ali, imediatamente, ele aceita tudo aquilo e ele vai compartilhar com a sua esposa. Abraão pega, conta tudo aquilo e ele começa a obedecer às ordenanças do Senhor imediatamente. Deus manda ele sair da sua casa, sair de perto dos seus parentes, sair de perto de tudo e começar a trilhar um caminho que Deus tinha escolhido para ele. E a gente começa a ver em toda a história de Abraão o quanto que Deus ele estava cuidando de tudo. A gente vê que todas as vezes Abraão ele tinha o seu patrimônio multiplicado, os seus servos multiplicados, ele tinha segurança na sua casa. Abraão, ele todas as vezes que ele entrava numa guerra, numa batalha, Deus ele ia lá na frente e dizimava todos os inimigos. Abraão ele não perdia lutas, e nada de mal acontecia com aquele homem. Inclusive bem no começo da caminhada dele, quando Abraão estava ali passando pelo Egito, a gente vai ver que o rei, o faraó, o todo-poderoso ali da cidade, ele olha para Sara, a esposa de Abraão, e ele fica muito atraído por aquela mulher. E ele resolve que Sara seria a esposa dele, que seria parte da família dele. E Abraão ele fica vendo ali a sua mulher ser levada na sua frente de forma impotente. Porque o que ele poderia fazer contra o rei do Egito? Um homem que tinha um poder bélico muito maior do que o dele. Um homem que tinha muito mais capacidade do que ele. Só que Deus, ele estava cuidando de tudo. E ele chega lá e começa a afrontar Faraó. Ele põe o dedo na cara dele e fala: como você ousa tocar na esposa do meu servo? E Deus faz o Faraó voltar lá. E o Faraó, apesar de muito irritado com aquela situação, imagino que doido para pegar no pescoço ali de Abraão e fazer o mal contra ele, ele vai lá e pede desculpas. Fala que aquilo foi um erro. Ele vai lá e traz recompensas imensuráveis ali para Abraão e fala: me perdoa, pega, é tudo seu, eu vou te recompensar. Inclusive, ele dá ordem ao seu exército dizendo: ó, vocês vão levar esse casal, vocês vão proteger eles, ninguém é para encostar neles, eles vão sair daqui em segurança até que eles estejam longe. Isso por quê? Porque Deus ele estava sempre cuidando ali deles, sempre cuidando daquela família. Só que, por mais que Deus ele fizesse tudo isso, existiam os momentos de fraqueza. Existiam aqueles momentos em que Abraão e Sara olhavam ali e falavam: Deus, mas eu queria muito aquele filho, eu estou obedecendo, eu tô fazendo e eu não tô vendo isso acontecer. E todas as vezes Deus estava ali: calma, eu vou fazer, vai ser no meu tempo, vai ser do meu jeito, calma, eu vou fazer, eu não minto. E todas as vezes Deus estava ali consolando. De um lado ele estava multiplicando e prosperando tudo, porque tudo aquilo que Abraão tinha na sua terra só foi melhorando. Ele tinha aqui uma ascensão crescente em forma de prosperidade em todos os sentidos da vida dele. A única coisa que ele deveria fazer era esperar a grande bênção se cumprir. Só que, em dado momento, Sara, a sua esposa, ela começa a desviar o foco de Deus.
ela começa a parar de olhar em tudo que Deus está fazendo e começa a olhar para a única coisa que Deus ainda não fez do jeito que ela queria. Ela para de olhar para todas as bênçãos que Deus estava estendendo para a vida deles e começa a olhar por que Deus ainda não me entregou a minha criança, não me entregou meu filho. E chega num ponto em que ela olha ali e fala: Abraão, já chega de esperar esse Deus. Nós temos capacidade, nós temos condição. Vamos nós fazer um milagre na nossa vida. E qual que é a sugestão de Sara? Ele olha para uma das servas, uma moça que trabalhava ali para Abraão, uma escrava, e fala assim: você vai lá e fica com essa mulher. Ela vai ser nossa barriga de aluguel. Ela vai gerar um filho, eu vou pegar esse filho para mim e vai ser a nossa criança, e vai ser a nossa família. E Abraão ali, no momento de fragilidade, ele resolve acatar as ordens da esposa e vai lá e faz tudo isso. E Sara fez tudo isso pensando: agora eu vou ser feliz. Só que uma coisa que Sara não percebia é que Deus ele não ia se contentar com tal atitude. Isso porque você acha que Deus ele gostaria de abençoar uma pessoa por meio de adultério? Você acha que a grande bênção que Deus ele queria derramar sobre uma pessoa é prejudicando a outra? É olhando e vendo uma pessoa ser forçada a ficar com um homem que ela não amava? É ser forçada a ter filho de outra pessoa? É ser forçada a entregar sua criança para uma outra família criar e ela ficar ali só olhando? Você acha que Deus ele queria que a bênção, a grande vitória chegasse na vida de Abraão por meio de adultério, por meio de roubo, por meio de mentira e enganação? Não, Deus não queria isso. E o que acontece nesse momento? Deus olha para eles e fala assim: se vocês querem fazer desse jeito, façam, mas eu não vou participar disso. E à medida que tudo isso vai acontecendo ali na vida daqueles dois, a gente vai ver em toda a história uma Sara que ela não consegue se contentar por mais que os objetivos dela sejam atendidos. Ela vai lá e convence o seu marido a ter um filho, ele tem um filho. Eles vão lá e agora tem uma família, mas em nenhum momento ali Sara, ela alcançou a felicidade que ela tanto estava almejando. Ela o tempo todo estava buscando mais e mais e mais e mais, e ela nunca conseguia que o seu coração ficasse contente com aquilo que ela estava alcançando. Ela só conseguia ter ódio de uma mulher que deu para o seu marido algo que ela nunca poderia dar, que era um filho. Ela não conseguia olhar para Abraão como um marido fiel, agora ele era o adúltero. Ele não conseguia olhar para aquela escrava ali como uma pessoa que estava tentando ajudar, ela só conseguia ver como alguém que estava tentando roubar tudo que era dela. E a gente vai ver que as atitudes de Sara ali ficam cada vez mais torpes. Isso por quê? Porque começou a se criar uma tensão ali no meio daquelas três pessoas, onde elas não se suportavam. Onde Abraão estava feliz de um lado de ter um filho e estava triste com Sara por estar se amargando por ela não poder ser a mãe. Onde Sara estava brava ali com a mulher que estava tentando roubar seu marido e ela está tão infeliz, sentindo traída e enganada. E essa tensão ela só piora quando Deus ele vai lá e cumpre a sua promessa, porque Deus ele não mente. Então ele vai lá e abre o ventre de Sara e Sara ela concebe uma criança. Só que Sara, mais uma vez, em vez de ela se alegrar ali com tudo que Deus estava fazendo, ela estava com o coração tão contaminado de ódio que ela não conseguia observar que as atitudes que ela estava tomando agora não eram atitudes de redenção. Elas eram atitudes ali focadas unitariamente em atingir seus objetivos. Isso por quê? Porque no momento em que ela tem uma criança, ela olha para Abraão e fala: Abraão, essa casa não comporta eu e Agar, que é essa serva, a mãe do seu filho bastardo, no mesmo lugar. Então você vai ter que mandar eles embora. Eu não quero saber o que vai acontecer, manda eles embora daqui. E Sara estava fazendo isso por quê? Porque o objetivo dela era ter uma família. Porque ela estava, no coração dela, estava focado que a verdadeira felicidade só viria quando a bênção ela se perpetuasse unitariamente na vida deles. Na mente dela, no coração dela, a felicidade só ia vir quando ela, Abraão e Isaac fossem uma família. Quando Agar e Ismael, que eram a escrava e o filho bastardo, não participassem mais daquilo tudo. Só que o que Sara ela não conseguia ver era como que aquilo tudo soava para as outras pessoas. Isso por quê? Porque a escrava, ela não tinha culpa, ela recebeu uma ordem. Ei, fique com esse homem e tenha filhos dele. Ismael era uma criança, tinha lá uns 10 anos. Qual que é a culpa daquela criança para ele ser empurrado junto com a mãe, incapazes por um deserto para morrer de fome e de sede? Sara não conseguia nem ver a dor que ela estava causando para o seu marido, em olhar e falar para ele: ei, manda o seu filho embora para morrer. Ela estava tão tomada de ódio que ela não conseguia ver esse tipo de situação. E por que ela fazia isso? Por que ela estava pensando dessa maneira? Talvez ela tenha mudado durante toda essa trajetória. E não é que ela tenha mudado. O problema de Sara aqui é que primeiro ela começou a abandonar os princípios de Deus para atingir os objetivos dela. E em segundo, ela deixou de valorizar tudo aquilo que Deus ele estava fazendo na vida deles. Sara parou ali de se alegrar com tudo que é benesse que Deus ele entregava na vida daqueles dois e começou a focar unitariamente ali no que não estava acontecendo. Isso foi amargurando o coração dela. E foi nesse momento ali que
todo aquele sonho de ter uma família passou de ser uma grande bênção e começou a virar um pesadelo na vida daqueles dois. E não porque o erro que eles cometeram era muito grave, mas porque o foco, a gratidão, ela se ausentou da vida daqueles dois. Muitas das vezes nós olhamos aqui para a Bíblia, quando a Bíblia diz para nós sermos gratos, inclusive no pouco, a gente pensa que é só uma forma altruísta, uma forma honrosa, uma forma superior ali para a gente ser uma pessoa melhor. Mas na verdade o que Deus estava me instruindo aqui com toda essa mensagem é que ser grato por tudo que Deus faz é muito mais do que fingir alguma coisa que você não é. Isso por quê? Porque quando nós não conseguimos ser gratos pelas pequenas coisas que Deus faz, a gente começa a trazer para dentro de nós ódio, a gente começa a trazer para dentro da gente amargor. E isso é um tipo de veneno que vai corroendo o nosso coração e a nossa alma até nós nos transformarmos em verdadeiros monstros. Pessoas como Sara que não conseguem ali valorizar a boa cama, a boa casa que ela tem, o bom marido que ela tem, o quão bem vão as finanças. Uma pessoa que não consegue valorizar a proteção que Deus traz ali todos os dias para as nossas vidas. E isso vai crescendo dentro de nós como se fosse um câncer. Uma das coisas que Deus me fazia ver com toda essa mensagem é que ser grato por tudo aquilo que Deus ele nos dá, ele é muito mais do que um favor para Deus, na verdade é um favor para nós mesmos. Porque quando nós não conseguimos ser felizes com o que Deus está fazendo, por menor que seja, nós nunca vamos conseguir ser felizes, mesmo que Deus nos traga a grande bênção. Como assim, pregador? Veja, quando Deus manda você agradecer, mesmo que só tenha um arroz, Ele não está querendo dizer para você se contentar com a mediocridade. Na verdade, Deus está falando, ei, se você não for grato por esse prato de arroz, quando eu colocar uma picanha no seu prato de comida, você não vai ser feliz também. Se você não for grato com aquele emprego que paga muito pouco, se eu te colocasse no maior dos empregos que paga mais dinheiro no mundo, você também não seria feliz. Isso por quê? Porque a ingratidão é como um câncer que ela vai te consumindo. É como uma doença que te consome por dentro. E muitas das vezes, por nós não observarmos isso, a gente acaba se tornando pessoas muito tristes, muito amarguradas. Se eu trouxer para uma realidade de hoje, eu posso com certeza dizer para você, quantas pessoas não vão na igreja, ficam frustradas e pensam assim, eu não vou mais ir naquela igreja, porque as pessoas ficam falando para mim me alegrar com aquilo que o Senhor fez e parar de pensar naquilo que Deus não está fazendo, como se fosse fácil, como se fosse algo que fosse me trazer uma felicidade instantânea. Mas o que Deus está querendo dizer para você com tudo isso é que nós devemos olhar sempre positivamente para tudo que está acontecendo, porque quando nós começamos a olhar para tudo que Deus faz e falar, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, a gente não está simplesmente tentando se motivar, a gente está evitando que algo maligno cresça e nos consuma. Quando a gente observa toda essa história aqui, a gente vê que o que começou com um sonho tão nobre, tão bonito, de ter uma família, de realizar o seu grande sonho, ele passou de ser uma grande realização para ser um tormento, para ser dor e sofrimento na vida daquelas duas pessoas. E muitas das vezes Deus não quer isso. Deus tem um motivo para quanto tempo, Deus tem um motivo para quando Ele faz as coisas, mas muitas das vezes não cabe a gente pegar e ficar questionando e ficar confrontando Deus porque as coisas não estão acontecendo. A nossa vida ela deveria ser pautada em agradecer a Deus por tudo que acontece, mesmo nas horas de dificuldade, porque se você não consegue ser feliz com Deus perto de você, não importa o tanto que Deus ele coloque na sua vida, nunca vai ser o suficiente. Sara tinha tudo, ela era uma mulher rica, ela não precisava nem trabalhar, ela tinha tudo nas suas mãos, tinha pessoas para cozinhar, tinha pessoas para fazer tudo o que ela queria. Ela era uma mulher importante, ela era uma mulher com um bom casamento, tinha um bom marido, ela tinha tudo que uma pessoa pode sonhar. Mas ela não conseguia ser grata por nada disso. E por não ser grata por nada disso, ela foi e destruiu tudo que ela tinha em volta. Nós podemos ver no final dessa história que sim, ela conseguiu uma família, sim, ela criou seu filho, mas eu tenho certeza que aquele casamento, que aquele relacionamento, ele nunca foi o mesmo. Isso por quê? Porque todas as vezes que ela olhava para o seu marido, ela olhava um homem que adulterou. Todas as vezes que seu marido olhava para ela ali, ele via uma mulher que um dia foi muito cruel com a vida dele. Isso por quê? Por falta de gratidão. Quando Deus está falando aqui nesse versículo, regozijai-vos sempre, Ele não está falando de uma coisa hipócrita. Deus não está falando de uma coisa para você fazer da boca para fora. Deus está falando de uma coisa que é para ficar dentro do seu coração. Porque olha só, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma vontade, quando ela nasce no coração de Deus, ela é boa. Ela não é algo simplesmente para agradar o Senhor, mas ela é um ensinamento para a nossa vida. E eu quero perguntar para você, será que aqueles grandes sonhos que você tem tido, aqueles grandes desejos, aquelas grandes ambições, elas pararam
deixaram de ser um sonho e têm virado um pesadelo na sua vida? E você nunca entendeu o porquê? Talvez o que esteja faltando para mim e para você fazer é a gente começar a olhar para tudo que Deus tem feito, por menor que seja, e começar a agradecer a Ele. Senhor, eu tenho pouca comida, mas graças ao Senhor eu tenho comida. Senhor, eu tô um pouco doente, mas graças a Deus eu tenho vida. Senhor, eu tenho pouco, mas graças a Deus eu tenho um pouco. Porque eu quero dizer de novo para você, meu irmão, se você não consegue ser feliz com Deus perto de você, não importa o que Deus ele coloque na sua vida, você sempre vai ser uma pessoa amargurada e triste. Uma das coisas que nós precisamos aprender é olhar para Deus e falar: Senhor, a única coisa que eu preciso para o meu coração estar feliz é o Senhor. E como é que a gente consegue fazer isso? É a gente olhar para tudo e ver o melhor. É olhar para nossa mesa e não ver que não tem refrigerante, mas que ainda existe uma bebida, ainda existe água. É a gente olhar para o nosso emprego, para nossa família e falar: é pequeno, às vezes é insuficiente, mas eu tenho, é meu. E o Senhor está abençoando. Porque eu tenho certeza, meu irmão, quando nós começamos a plantar dessa forma, o que vai nascer vai ser uma planta forte, vai ser uma planta resistente, vai ser algo que vai estruturar a nossa vida e o nosso coração. Quero clamar e exortar você. Seja mais grato. Não deixe que os seus sonhos eles se tornem um pesadelo na sua vida. Comece a repensar tudo que você tem feito e comece a dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me proporcionado, por mais simples que seja. E eu tenho certeza que no momento que a reclamação ela der lugar à gratidão, você verdadeiramente vai ser uma pessoa mais feliz. E não porque as situações da sua vida mudaram, mas porque você está mudando o que mais importa, que é dentro do seu coração. Seja você a grande diferença dentro da sua vida. Seja você que atrai as bênçãos do Senhor para sua vida. E não deixe, de novo, que o seu sonho se torne um pesadelo. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir novamente a sua ajuda. Quero pedir que você se inscreva, que você curta, que você encaminhe essa mensagem para alguém que você acha que vai gostar dela. Que você seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.